Hoje é dia do boné. Vamos contar para vocês um pouco da história do boné, como tudo começou aqui em Apucarana. A história do boné começa lá no meio dos anos 70, 74. Existia uma empresa de brinde na cidade que fazia muito trabalho de silk. Faziam chaveiro, faziam réguas e utilizavam muito o silk. E aí, em 1975, teve aquela grande geada negra e essa empresa se dissolveu, porque muitas pessoas foram embora da região, a economia teve uma parte turbulenta ali, que teve que se reinventar. E com isso, alguns desses empreendedores montaram fábricas de boné, através do silk, da ideia do silk. Algumas empresas da cidade, como postos de gasolinas, começaram a pedir o boné para fazer propaganda, fazer uniforme para seus funcionários, e assim começou a primeira fábrica de boné, que foi inaugurada no dia 31 de janeiro, por isso a data do dia do boné. Antigamente esses bonés eram feitos muito arcaico, cortava-se o tecido na tesoura, eram bonés com abas ainda feitas de papelão, um trabalho bem demorado, bem arcaico. E com isso foi se expandindo as fábricas de boné. E o boné teve um boom aqui na cidade, nacionalmente, com o Ayrton Senna, com aquele boné da Nacional, onde até hoje ele é vendido e fabricado aqui na nossa cidade. E com esse boom do Ayrton Senna, o boné foi divulgado nacionalmente. Depois teve a época do boné para uniformes escolares, uniformes de empresas, e hoje o boné nacionalmente ele já é um artigo fashion. Muitas empresas utilizam o boné como meios promocionais para fazer propaganda. Os jogadores de futebol, pilotos de corrida, os esportistas também utilizam muito como forma de patrocínio, de propaganda. E hoje o boné tem uma qualidade muito grande. Aí no final do vídeo nós vamos conhecer a Showa, que é uma das primeiras fábricas de boné na cidade. Nós vamos estar mostrando para vocês como que é feito o boné. E hoje nós temos boné de altíssima qualidade, aba curva, enfim, o boné evoluiu muito desde o silk, o bordado, e nós começamos a trazer a máquina de bordado em 1993, onde instalou-se a primeira máquina de bordado na cidade de Apucarana para prestar serviço, e nós trouxemos a máquina Barudan. E alguns clientes que começavam a prestar serviço com nós adquiriram a máquina, porque antes disso era uma dificuldade muito grande, tinham que se levar os lotes para bordar todo em São Paulo, e um tempo bem longo para se voltar esse pedido, esse lote. E aí, com a chegada das máquinas de bordar na cidade, isso explodiu. E hoje nós temos aí, só da nossa marca Barudan, nós temos em torno de 700 máquinas de bordado na cidade de Apucarana, fora nas outras regiões. Então nós vamos passar aqui agora um vídeo contando um pouco melhor essa história de boné, contada pelos pioneiros, quem começou essa história, e espero que vocês gostem. No final, fiquem até o final, não saia do vídeo, nós vamos estar apresentando daí a fábrica de boné, como é feito um boné. Apucarana é reconhecida como a capital do boné. O que poucos sabem é quem começou a fabricação do boné em Apucarana. Como foi este processo e como eram as vendas das primeiras peças? Em 1974, a produção era artesanal. Cortava-se tudo com tesoura. A aba era de papelão e os reguladores de plástico. Nesse período, surgiu a primeira fábrica de boné de Apucarana, a Cottons. O boné em Apucarana começou com o silkscreen. Antigamente existia uma fábrica de brindes, e desses brindes daí começou a aumentar chaveiro, flâmula, e em 74, mais ou menos 74, os clientes, postos de gasolina e exposições começaram a pedir boné
como propaganda também, promocional. E aí nós iniciamos o boné em 74 para 75, eu e o Jaime. Era muito difícil comprar insumos. Não existia quase nada em Apucarana na década de 70 e 80. E a venda era quase que de porta em porta. O boné surgiu como um produto de souvenir. Nós já tínhamos um pouco de experiência, que eu já era sapateiro, fazia cortes de sapato, eu entendia um pouco de costura. Então, nesse início do boné, não existia a referência, né? Então, nós tínhamos que achar tudo. Aquelas páginas amarelas, era tudo para nós em São Paulo. Para a gente achar agulha, achar elástico, tecido, bico, não existia nada disso. Então, o bico era de papelão, a gente andava na sapataria aí, pegando caixa de sapato, tudo para fazer os bicos, elástico também nós comprávamos ali no armarinho ali do São Paulo, Tupi. As linhas, né, não existia linha, a gente comprava aquela círculo, né, que também não tinha. Os tecidos também, os moldes, né, papelão, tudo na tesoura. Não existia máquina de cortar, era tudo na tesoura. Então foi assim que iniciou. E o silk, né, tudo manual também. Começamos a fazer os primeiros bonezinhos assim. Aí até que um dia nós compramos a primeira máquina, uma 21. Compramos em Londrina, uma Singer, que ela fazia o zigue-zague. Daí a gente fazia um zigue-zaguezinho no bico de papelão para ele ficar mais firme. E o elástico também, a gente começou a encapar o elástico. A carneira era um plástico preto que a gente comprava esses encerados, né? Cortava tudo na régua. A coisa mais horrível do mundo, mas era o que tinha para o momento. O boné evoluiu. De artigo de lembranças, começou a produção promocional com a Sementec. Na verdade, o tecido era difícil, a Apucarana não tinha nada, não existia nada para nós, né, referente à confecção do boné. Então tinha que buscar tudo, mas era tudo simples, mas era coisa da época que até ficava bonito, até fazia boné de novela, fazia o Fantástico, quando iniciou o Fantástico, fazia boné com o emblema do Fantástico. Aí o que virou? A partir daí começou a virar boné promocional, que aí que foi um grande passo do boné em Apucarana. E o Jaime tinha, acho que uns 10 envelopes desses amarelos cheios de cartão postal. E aí falou, Joel, você vai desenhar esses cartões. Eu falei, é comigo. Desenhar é o seguinte, na verdade, hoje com a internet você tem tudo ali, você clica qualquer motivo, você vai ter N opções, né? Naquele tempo não tinha que ter um cartão postal e você desenhava ele à mão numa técnica que chama retoque americano. Aí eu passava a desenhar os postais que... Então eu desenhava lembrança de Pimenta Bueno, lá no Mato Grosso. Lembrança do Rio de Janeiro. Então eu desenhei Corcovado, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Elevador Lacerda na Bahia. Entre o Brasil inteiro, né? Até hoje, às vezes, aparece alguma cena na televisão, eu falo pra mulher, já desenhei aquele trem ali. O boné promocional ou americano tinha uma modelagem própria. Contudo, o processo de fabricação não contava com a tecnologia de hoje. O Mano também precisava da sequência em fazer o boné, porque ele tinha, como engenheiro agrônomo que era, ele tinha muitos contatos com firmas de defensivos agrícolas, multinacionais, tinha Reste, Bagage, Banco América do Sul, Copercutia. Então ele tinha uma gama muito grande. O objetivo do Mano não era fazer o boné do Jaime, que era aquele que a gente fazia, que desenhava, escrevia estive em Aparecido do Norte e lembrei-me de você, né, Jaime? Então eram os bonés de souvenir mesmo. E o Mano queria fazer o promocional. E o promocional, na época, acho que até hoje todo mundo fala, chamava boné americano. Outro desafio da época era o processo de vendas. O boné era somente o dublado. E a fabricação demorava muito ainda. Nós compramos bonezinho em Londrina, e desmanchamos e começamos a fazer de time, por Santos, São Paulo. A gente pegava, na época, os bonés da Turino e os bonés da Guarani, que eram as empresas mais antigas do Brasil na época, e a gente desmanchava os bonés, assim como o Tito falou agora há pouco, começou desmanchando os bonés de Londrina, a gente também começou desmanchando os bonés de São Paulo. Então você tirava a modelagem, eram os bonés tudo espumado, e você tentava recuperar a modelagem, mas nunca conseguia ficar bom, porque o espuma, você desmanchou, ela dilata um pouco, fica maior, então você tinha que depois, meio, né, na raça e na malandragem, aprendendo, porque aquele boné tinha que ficar bom de algum jeito.
tinha que dublar o boné, porque o boné era todo espumado, porque aí, ainda não cheguei no boné entretelado, que vai ser a partir de 94. Esse boné espumado, a gente comprava o tecido em São Paulo, mandava uns 75% para as dubladoras lá, porque aqui não tinha dublagem, e o resto vinha para cá para você confeccionar as abas. Então, isso demorava, esse trâmite todo, demorava de 20 a 25 dias. Isso já com uma certa carência e uma certa sorte até. Para tentar melhorar o processo de fabricação e tornar o boné de Apucarana competitivo, a Cotons comprou a primeira grande máquina do setor. Era uma máquina alemã, inclusive ela era uma rotativa, essa máquina. Ela não fazia só a parte da dublagem, ela tinha uma outra função também. Inclusive essa máquina, se você for avaliar, você vê de 87 para agora, essa máquina ainda é a máquina mais moderna, que não tem Apucarana, nenhuma máquina que faz dublagem daquele padrão. Não exatamente. Existe. Aquela máquina, além de ser uma dubladora, ela era uma máquina que estampava também, ela fazia estampa corrida. A venda de bonés passou a mudar. Da venda nas praias, dos bonés souvenir para feiras, bonés promocionais e a mala direta. Na praia nós trabalhamos muito tempo também em Camboriú, na banca, lá o verão todo a gente ficava trabalhando, vendendo o bonezinho. Um pouco a gente levava de Apucarana, um pouco a gente comprava também em Jaraguá do Sul, tinha uma fábrica grande, a Marcato, de chapéus. A gente também, alguns modelos a gente pegava deles, chapéus, tudo. As malas diretas trouxeram grandes pedidos. E para dar conta, os empresários da época se uniam e dividiam a produção. No início, que para nós era muito grande, né? Falava em 1 milhão de bonés, era um pedidão. Mas a gente dividia. A gente já pegava, chegava aqui, dividia pelo tempo, né? Mas, na verdade, foi isso aí também. Foi mala direta que iniciou. Aí os compradores vieram para Apucarana. Tem o Evandro Tuca, né? Que é o Tuca, que foi um dos primeiros também no boné conosco, que ele também fez muito boné para o Banco Nacional. Aí eles vinham até Apucarana fazer a compra, mas após a gente mandar alguma amostra. Que depois disso outros fizeram, né? Vocês fizeram muito boné também. E se você for ver a história da maioria dos fabricantes de boné de Apucarana, eles surgiram de uma empresa que eles trabalharam. Quer dizer, uma coisa veio nascendo da outra, né? E isso é muito importante. E o que eu gostaria de destacar também é o seguinte, que apesar da concorrência, sempre tem um grau de amizade e de relacionamento muito forte. A morte do piloto Ayrton Senna em 1994, que usava bonés do Banco Nacional, um dos maiores compradores do setor, fez com que Apucarana saísse pela primeira vez em rede nacional de televisão. Aí morre Ayrton Senna, uma comoção, tudo, e nós estávamos na época fornecendo, né? Fornecia muito boné. Aí a TV Globo veio, gravou na nossa empresa, na época era Cotons, né, do Jaime, e gravou dentro da produção. O pessoal trabalhando triste, mas triste de verdade, não era triste de mentira, porque aquilo lá foi uma comoção muito grande. Então o pessoal veio, gravou, o pessoal costurando umas últimas pecinhas que tinha ficado lá, do Banco Nacional, o pessoal saindo depois para assistir o velório, porque estava passando ao vivo na televisão. Aí o Jaime, o pessoal da produção, liberou para assistir um pouco, né? Até colocou o boné do Ayrton Senna em cima da televisão, uma televisão pequena, e todo mundo ficou lá em volta da televisão assistindo o enterro do Ayrton Senna. Nessa época, na década de 80 e 90, as primeiras tecnologias ou inovação no boné foram sendo criadas. O regulador de plástico e a serigrafia são exemplos disso. Mandamos fazer lá em São Paulo mesmo, com da Plásticos Unidos. Desenvolver a matriz e tudo. Aquilo foi também uma coisa que foi um estouro, né? Que era só elástico, né? E, na verdade, é o seguinte, os bonés, eles eram coloridos, só fabricava também 5 cores, que eram as cores padrão do tecido profissional da Santista. E os reguladores eram transparentes, que usava o mesmo regulador para qualquer tipo de boné. Então o boné era vermelho com regulador transparente. Acho que é legal lembrar, pouca gente nem sabe disso, na verdade, né? Eu tive o prazer de participar da serigrafia. A gente começou lá atrás, fazendo a serigrafia à mão, né? Difícil. Começamos com a tinta sintética, era muito difícil, a gente imprimia com a tinta sintética. O Jaime lembra, né, Jaime? Deus me livre, a gente catava aquilo lá, tinha que puxar com as 2 mãos para imprimir o boné. Depois passamos para a tinta vinílica, né, que era complicado, que era mais leve um pouco, mas era complicado. E quando nós chegamos aqui para fazer o boné para Hollywood, para CAC, né,
foi feito para nacional, tudo, a gente teve que desenvolver a tinta alto relevo. Nós tínhamos um curso na Acrylex, o Jaimão, eu só tenho a agradecer ao Jaime, porque o Jaime proporcionava para a gente ir para São Paulo e para Curitiba, vários lugares para a gente estar fazendo curso. E a gente conseguiu trazer essa tecnologia para cá, que é da tinta alto relevo, né, na auge em São Paulo. Foi muito difícil, porque hoje parece que é simples, mas naquela época fazer uma tinta alto relevo para vender para a CAC, para vender para Hollywood, para vender para todas essas empresas, para Souza Cruz, era difícil você ter uma qualidade. E essa qualidade a gente conseguiu através do Jaime. A cidade, o Tito, a cidade de Apucarana tem muito que agradecer esse pessoal aqui, que foram eles que trouxeram essa economia aqui. O boné de Apucarana, na década de 90, já estava concorrendo nacionalmente. Foi hora de investir no marketing e ir para grandes feiras. Então, como o boné promocional estava no auge, Apucarana estava começando, quem saía da Cota, saía da Showa, já ia montando também o seu outro bracinho direito, ainda não tinha tanta terceirização, mas eram pequenas fábricas que foram crescendo, né, que surgiram aí Caps e assim foi, né. Então essa primeira geração aí, no âmbito do boné promocional, começou a prestar atenção que tinha que divulgar cada vez mais. Então a gente já estava em concorrência boa, saudável, com outras empresas que já tinham um porte de qualidade, já tinham um porte de atendimento de empresas multissetoriais com qualidade. Então você tinha que começar a tentar para o quê? Para o marketing. Foi quando a gente começou a pensar o quê? Nossa, essas feiras são interessantes. Porque a gente colocava carro de Stock Car, as manequins a gente contratava ex-capas da Playboy. E daí você procurava fazer um stand legal que chamasse a atenção do público, não só do comprador, mas do público em geral. Quer dizer, você acabava divulgando o nome de Apucarana e você fazia uma feira profissional e atendia a demanda daqueles compradores que buscavam produtos diferenciados, né? Então tinha muitas empresas que participavam, Faroli, na época era do Tuca, a Showa que participou, Caps que participou, muitas feiras, né, nesse período assim, que inclusive feiras internacionais. Participei de uma feira internacional que era a FISA, em Buenos Aires, que estava até Marcelo Mastroianni, estava a Madonna, que foi lá prestigiar. A força do boné e a criatividade do empresário apucaranense fez surgir a capital do boné. No decorrer desse tempo todo, onde a gente se reunia constantemente, que apesar de sermos concorrentes, todos éramos amigos e a gente convivia muito junto, né? Não só pelos negócios, mas pela amizade, saindo, batendo papo, trocando ideia. E aí a coisa começou a surgir da gente trabalhar essa ideia de Apucarana capital do boné. Em menos de 10 anos, Apucarana já possuía muitas empresas de boné. Começava a faltar mão de obra e alguém que ajudasse a organizar o setor. A Maria liderou, começou a fazer reuniões para a gente criar uma associação da indústria de confecções. Aquilo fez com que as pessoas começassem a se unir. Depois foi criado também, pela liderança da Maria, um sindicato da confecção aqui em Apucarana. E depois nós acabamos partindo para a criação de uma associação dos fabricantes de boné. O que eu pensava era muito forte nessa parte de como que a gente ia fazer o melhor trabalho, né, e qualificar as pessoas para isso, né? Eu sentia que tinha uma necessidade tanto na região como aonde eu andava, eu via que tinha essa necessidade, né? Enfim, eu botei na cabeça que a gente tinha que ter uma escola de modelagem de qualidade aqui, escola técnica, né? Começando com modelagem. E isso ficou na minha cabeça desde 86, né? Aí fomos para formar o sindicato, né, para trazer os primeiros cursos para Apucarana. O setor estava se organizando, mas ainda existia a necessidade de máquinas mais modernas para auxiliar a produção. O boné em Apucarana era só o silcado. O bordado era feito em São Paulo. Uma vez eu fui para São Paulo com o Tuca, que é meu irmão, e eu vi ele levando aqueles fardos enormes de frentinha de boné para bordar numas máquinas muito ruins e subia acho que 3 andares com aqueles fardos de coisa para bordar aquilo. Eu fiquei uma semana com ele lá, eu falei, gente, mas tem que ter mudar isso. Estava em Buenos Aires e eu passei no local que eu estava verificando uns clientes lá e tal, e vi uma máquina de uma cabeça. Olha que eu olhei e falei, nossa, esse negócio de outro mundo, o cara bordando. Eu falei, nossa, isso é muito interessante, porque eu não tinha visto uma máquina de bordar daquele jeito, né? E bordava o boné plain, que era o boné sem nada nele. Então o boné já vinha pronto, ele colocava na cabeça e bordava. E bordava bolso e tal. Daí eu vim de lá pra cá, conversei com o Jaime, falei, já viu um negócio assim, será que isso não vem? Aí na época, eu lembro que
três falaram assim, isso é loucura, isso aí é muita modernidade para você, não adianta, o negócio é silk. Mas o Jaime, ele sempre foi um pezinho à frente, né? Falou, vamos ver isso. Aí eu, na época, eu mexia com a parte de comércio exterior de marketing da Cotos. Aí eu fui pesquisar, achei daí um representante da Melco. Falei, poxa, Apucarana precisa ter uma máquina que terceiriza, que borda para todas as outras fábricas, né? E aí eu e o Tuca fomos para uma feira, que foi a primeira vez que eu vi uma feira mesmo de máquinas, né? E ali eu me encantei com a Barudan. Eu vi todas as outras marcas, mas o bordado que ela fazia, para mim, era o top. E aí marcamos, eu e o Tuca, dali um mês mais ou menos, nós fomos para São Paulo, pegamos um avião, fomos para o Rio, só para olhar essa coisa lá na Barudan. E aí fechamos, então a compra, a Barudan, eu e o Tuca que compramos junto, uma de 20 cabeças, e demorou demais, eu mandei vir de avião daí. Imagina, uma máquina de 20 cabeças. A Barudan nunca tinha trazido para o Brasil uma máquina de 20 cabeças de avião. Então eles fizeram até, foi um show a trazer a máquina para cá. A empresa está importando uma máquina bordadeira japonesa toda computadorizada que faz trabalhos como este. A máquina, que custa hoje nada menos que 130 milhões de cruzeiros, deve chegar no mês que vem e vai garantir à indústria de Apucarana o mesmo nível tecnológico de empresas dos Estados Unidos e do Japão. Em busca de máquinas modernas e matéria-prima, os empresários começaram a visitar feiras nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O que poucos sabem é que chineses foram trazidos a Apucarana muito antes disso, em 1994. Quando houve essa febre de ir para a China, visitar aquelas grandes... Né, o nosso sócio foi uma ou duas vezes, o Paulo Pérez, né, que levava e tal. Mas eu e o Atinho nós fizemos uma opção ao contrário. Em vez de ir para a China, nós trouxemos 2 técnicos chineses para cá, para ensinar nós a fazer o boné, que seria o boné entretelado, que até aí nós fazia aquele que eu estava comentando, que era o boné com espuma. Isso aí exatamente no ano de 1994. Inclusive eu tinha separado lá, eu tenho lá na fábrica, ele montou para nós a primeira célula de como faz o boné, que você entra com 13 máquinas, e faz 3.500 peças dia. Aí os chineses, eles vieram e ensinaram a gente a fazer o boné. Eles vieram e trouxeram os aparelhos que usa até hoje, eles trouxeram máquina de coluna, que antigamente o bico era prego em máquina reta, talvez os mais antigos vão lembrar disso. O jeito de encher a aba, antigamente era diferente, precisava de 3 pessoas para encher a aba, hoje uma só enche, que eles inventaram um jeito do avesso, que vira e já fica certo. Então eles trouxeram a tecnologia que ajudou muito o boné e que hoje todo mundo, na verdade, na Apucarana usa. O chinês, ele tinha uma velocidade na máquina, esse que era técnico-industrial, que era absurda, assim. Uma máquina de 3.000 giros, 3.200 giros, ele acelera a máquina no total, segura o pé lá embaixo e só vai colocando a peça e vai tirando. E conversando. A gente até brincava na época com um chinês desse, valia 10 costureiras nossa na época. Nós conseguíamos fazer um boné bom, mas não tinha passadoria, não tinha as máquinas de passar boné. Foi uma dificuldade que o setor ele enfrentou. O Gabardo vai lembra? Vocês mesmo, na época, você ajudava a vender, você vendia, o pessoal ficava passando o dedo na costura para abrir, passava com ferro elétrico em cima na cabeça de isopor. Era um tempo difícil. E, na época, o pessoal da Turino tinha falido. Falido não, tinha passado de geração em geração e uma geração não quis tocar. E um chinês, ele que trouxe essa tecnologia para nós, ele chamava Guguli. Nós fomos visitar a fábrica dele lá em São Paulo, no Brás, que ele tinha comprado a espólio da fábrica Turino. E foi ali que a primeira vez que nós vimos uma máquina de passar boné de verdade. Aí eu falei, nossa, Matinho, nós estamos correndo atrás da coisa e a coisa é facinho. Aí importamos a primeira máquina com ele, de passar, que depois veio, até hoje a gente faz aqui em Apucarana, como o Val falou, foi uma cadeia produtiva que foi semeando, hoje se faz tudo aqui. Hoje é muito mais fácil fazer boné do que naquele tempo, com certeza. E a partir dessa máquina de passar, que o boné realmente nosso começou a criar forma, criou a qualidade e partiu daí para entretelas melhores também. Vendo o aumento da necessidade de conhecimento técnico de fora, os empresários do boné foram atrás do que hoje é a UTFPR. Começamos a sentir que realmente a gente precisava de uma escola técnica em Apucarana para essa
né, para qualificar o pessoal. Todo mundo junto, alguns meses, né, para desenvolver esse projeto, para criar o Centro Moda. Então, funcionou durante 3 ou 4 anos, né? O Centro Moda era um centro só técnico, que a nossa busca não era universidade, não era faculdade, a nossa busca era um centro de formação técnica, de treinamento, tanto que a escola tinha 10 ou 12 laboratórios e 4 salas de aula, né? A gente queria laboratórios para que realmente o pessoal se qualificasse fazendo as funções. Depois é que aí houve a necessidade, né, Isabel? Aí eu e Isabel trabalhava, né, um pouco ela lá nessa diretoria, e daí nós trocamos e a Isabel entrou com o TFPE. O Alex trouxe os diretores do Cefet, e eles gostaram demais da nossa escola, era modelo mesmo. Ela foi muito bem pensada, muito bem desenvolvida, atendia realmente a essas necessidades de treinamento, de formação de mão de obra. E o Cefet aceitou assumir o Centro Moda. Virou o TFPR porque o governo federal tinha resolvido federalizar, né, umas escolas técnicas dessas, outras escolas como o Centro Modas. Eu acho que existiam 11 no Paraná, e a Apucarana era uma delas. E o governo tinha decidido federalizar, dar toda assistência para 9 escolas. Foi quando o Alex me chamou para Brasília, eu como presidente da CIA, representando todos os empresários de Apucarana, fui para Brasília e lá nós travamos uma luta por essa federalização. Foi uma disputa porque os 11 estavam lá batalhando, mas só 9 saíam com essa assistência federal, né, para as escolas. Outra conquista importante para o Boné foi o seu reconhecimento em 2004 com a criação do APL, que possibilitou vários saltos competitivos. Ele deu vários resultados, o APL, durante 15, hoje temos 10, quase 15 anos, 16 anos hoje, mas deu bons resultados. Nós temos a citar 2 casos interessantes, né? Que foi o primeiro, foi não sei se foi o Senac que trouxe, o Sebrae, trouxe um engenheiro da Alemanha, e esse engenheiro aqui, ele deixou o boné, que era feito de forma empírica, como foi dito aqui, né? Desmanjar um para fazer outro. Ele colocou o boné de forma técnica, sabe? Então, o boné, e aquilo foi expandido, que a função da APL é divulgar e expandir as tecnologias, os conhecimentos, né? E, posteriormente, também foi uma outra verba, também estatal, para a aba era importada, então as pessoas fizeram um trabalho aqui para que a aba fosse produzida em Apucarana dos mesmos modos que a aba importada. Então, 2 coisas importantes do APL. O pessoal do boné, mesmo as pessoas mais antigas, as pessoas que criaram o boné, sempre tiveram a preocupação com o setor, independentemente da sua empresa. Sempre teve uma generosidade nisso aqui, coletivo, né? Então, essas viagens, elas trouxeram muita coisa e divulgaram. Não há retenção de conhecimento. As pessoas aqui têm esse tipo de coisa. Então, em função disso que nós temos hoje uma cadeia produtiva muito importante. Ela evoluiu, passou por crise, a crise da China, que o boné veio pesos aviltados, a crise interna também, o mercado interno, e ela sobreviveu. Desde o início do boné, a convivência sempre foi harmoniosa. Surgiu algumas associações, grupos de empresários, mas todos trabalhando em prol do setor e da cidade de Apucarana. Vocês viram inicialmente aqui, né? Quando se pegava milhões de boné, era repartido, né? E continuamos hoje. Essas associações também foram constituídas não só para você fazer uma compra coletiva, como também serviu para tirar o ranço de competitividade. As pessoas são mais amigas, mais companheiras. Então divide, quando, infelizmente, nós não temos hoje mais grandes pedidos, como tinha antigamente. Mas hoje é
uma divulgação, uma participação, as pessoas dividem os conhecimentos, sabe? Máquinas, hoje nós temos já coisas mais avançadas com a sublimação, então as pessoas hoje transmitem esses conhecimentos. E nós temos hoje função também do Sebrae, que esses bonés bonés de qualidade que são fabricados, e também nós temos várias fábricas aqui produzindo bonés de qualidade. Não muitas, não tem mais aquela quantidade enorme, mas menos quantidades, mais valores e bonés mais qualificados. Hoje o boné vive uma nova fase. O setor é forte, reconhecido nacionalmente até por lei federal. Hoje nós temos em Apucarana a verticalização mesmo. Tudo que você precisa para produzir no boné tem aqui, né? Desde o pessoal que faz molde, né? E tem diversas empresas aí que faz a prestação de serviço de modelagem, de impressão dos riscos, desde o tecido, né? Que tem a indústria que faz o tecido aqui, ou a entretela, a aba, né? Então, tudo para o boné. Então, isso trouxe essa expertise para Apucarana, né, que é justamente isso que o senhor Jaime falou, que essa troca de informação, que a competitividade vai até um certo ponto. Dali para frente, o pessoal realmente troca informação e contribui, colabora, pensando na melhoria realmente desse processo do boné em Apucarana e não só na sua empresa própria. Então, essa verticalização é muito valiosa em Apucarana, porque vem gente muito de cidades, de lugar longe, buscar matéria-prima aqui também. E né? também essa resistência de órgãos aí, Senai, Senac, APL, Civale, a CIA, isso tudo faz um conjunto de elementos que ajudem muito o fortalecimento da nossa cadeia. O boné é um produto feito por muitas mãos. O boné dá orgulho. Participando do primeiro seminário nacional dos APLs, lá no Clube Militar de Brasília, nós entregando um boné para o Lula. O ministro Furlan, na época, já conhecia de Toledo, falou: esse aqui é de Apucarana, a cidade que mais produz bonés no Brasil. Isso é uma gratidão para a gente em qualquer lugar, em qualquer situação, campo de futebol, teatro, na rua, na praia. Isso engrandece a gente, mostra que nós saímos, nós montamos essa cadeia produtiva do boné e a nossa cidade está na frente e as pessoas nossas não vão ficar desempregadas, porque o boné não se faz com uma mão só, faz pela mão de muitos. Tantas oportunidades, tanta coisa nova que se abriram, você entende? Tanta gente, famílias, pai, filhos, netos que continuam, né, no mesmo ramo. Então você poder participar dessa história, você ajudar a construir essa história, para mim é motivo de orgulho. Hoje, nós não devemos nada para nenhum lugar do mundo. A tecnologia nós temos aqui e o conhecimento adquirido nós conseguimos dentro de Apucarana. Com grande ou pequena contribuição, cada um de nós fez alguma coisa para que Apucarana se transformasse nesse polo importante que é hoje de confecção. Quando vejo um boné, quando vejo alguém falando de Apucarana, eu sinto um imenso prazer de saber que de alguma forma eu participei disso. Eu pertenço a isso tudo aqui e tudo isso aqui pertence um pouco comigo também, né? Essa colaboração gostosa que a gente tem entre todos. A gente tem a maior liberdade de chegar num empresário e perguntar e saber. Então essa amizade é muito valiosa também. O sentimento é de muita alegria, porque realmente passa comigo também. Chegar num lugar, ver o boné e pensar, isso daí saiu lá da minha fábrica. Pô, eu tô fazendo melhor que chinês. Apucarana ficou famosa pelo boné. O que eu sinto? Orgulho. Isso é tudo, é demais, é uma coisa muito boa. Agradeço com emoção. O boné de Apucarana é orgulho do Brasil. Aqui é a serigrafia da Show, onde faz os bonés com estampa. Então, onde nós começamos falando no vídeo que o boné começou pela estamparia, pelo silkscreen. Tudo começa na venda, como qualquer outro negócio. Então, os pedidos chegam, são lançados no sistema, às vezes precisa passar pelo setor de criação, desenvolvimento, para criar uma logomarca, para criar um novo bordado, um novo silk.
Depois dessa ordem é criada a ordem de corte, desce para o corte, onde são realizados o corte de acordo com a demanda, quantidade, cores, tipo de tecido. O boné às vezes tem vários tipos de tecido, 4, 5 tecidos no mesmo boné, em cores diferentes, a aba, a telinha. Depois do corte, ele vai para o bordado ou para o silk, onde são feitos a estampa ou bordado com a peça aberta. Após isso, segue para a costura. Algumas empresas têm as linhas de costura interna, algumas são enviadas para terceirizados e depois voltam para o acabamento, onde o boné é passado, dobrado, embalado, conferido o pedido, conferência também de qualidade e depois fecha-se o pedido e despacho para o cliente. É faturada a nota fiscal e a coleta pela transportadora.